Retrospectiva 2024 do futebol europeu, bora. O ano de 2024 no futebol europeu começou com a chegada oficial do Vitor Roque no Barcelona. Mano, na moral, velho, foi esse ano, foi em 2024 que ele chegou no Barcelona, né? Parece que ele jogou um tempão lá e foi pro Betis, velho. Bizarro. Isso aí causou muita expectativa em todos nós, mas não deu certo e ele foi pro Real Betis depois por empréstimo. Também tivemos a chegada do Marcos Leonardo no Benfica. E o cara tá no Al Hilal. Que aterrissou, meteu uns golzinhos e já saiu dando um bom lucro aí pros Bizarro, encarnados. E dia 8 de janeiro tivemos uma das maiores tristezas do ano, o falecimento de Franz Beckenbauer, considerado por muitos o melhor defensor da história. É uma lenda do futebol que ganhou Copa do Mundo como jogador e como treinador. Foi tricampeão da Champions, ganhou 2 bolas de ouro, certamente um dos maiores da história. E depois o Bayern de Munique anunciou que estava aposentando o número 5 no clube em homenagem ao Franz. Também tivemos a perda do Zagallo, uma lenda do futebol brasileiro e um dos maiores seres humanos muito importante pra gente, pô, da história das Copas do Mundo, inclusive sendo o primeiro que ganhou como jogador e também como treinador. Vocês vão ter que me engolir. Outra notícia... Toma. Mano, eu tô ansioso para as coisas que a gente não lembra desse ano, tá ligado? Vai ter umas coisas que a gente não vai lembrar com certeza. Relevante foi a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, pegando muitos brasileiros de surpresa, já que segundo o presidente da CBF, havia um acordo informal, verbal, para que o Carleto assumisse a seleção não brasileira. Teve, né? Não rolou. E aí depois a gente acabou tendo que se contentar com a contratação do Dorival Júnior. Bravo! Por falar em Júnior, também em janeiro a gente teve Vinícius Júnior destruindo o Barcelona na Supercopa da Espanha com um hat-trick. Bom jogo, tá? Ele que começava a voar na temporada, enquanto do outro lado, no Barcelona, o Xavi anunciou a sua saída do clube ao final da temporada. E a gente sabe que foi um ano muito complicado, para dizer o mínimo, na questão das premiações individuais, né? E em janeiro, a gente teve o Lionel Messi vencendo o FIFA The Best como melhor jogador do mundo. Só que o período de avaliação não contava a Copa de 2022, então o Messi ganhou, mesmo tendo feito um segundo semestre ruim pelo PSG e depois indo jogar no Inter Miami. Não fez sentido nenhum e naquele momento destruiu a credibilidade do FIFA The Best. E também no final de janeiro, um dos maiores acontecimentos do ano, o Eurofoot bateu 1 milhão de... Valeu, Eurofoot! Deixa seu like. Quando eu comecei essa jornada lá atrás, nunca imaginei que poderia ser algo tão grande assim. E me dá muita alegria porque o Eurofoot aqui, cara, é o meu amor, é a minha paixão. E a gente tem também uma equipe muito talentosa por trás, trazendo conteúdo pra vocês aí sem parar o ano todo. E o fato de que agora a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que decidiram se inscrever pra acompanhar a gente. Isso é legal fantástico, mesmo. Muitíssimo obrigado. No começo de fevereiro, o Arsenal venceu o Liverpool, botando fogo numa Premier League que tava muito disputada e dando aquela impressão de que o Manchester City, que tava um pouquinho ali pra trás, tava só esperando com alguns jogos a menos o momento de dar o bote. Enquanto isso, na final da Copa da Liga Inglesa, um jogo muito tenso entre Liverpool e Chelsea, com o Klopp terminando a partida metendo uma porrada de adolescentes em campo. Mas com essa meninada conseguindo vencer os Blues e garantir aí o que foi o último título do Klopp com os Reds. E ainda em janeiro a gente teve 3 choques de realidade em 3 das grandes ligas, né? Na Série A, a Juventus perseguia a Inter de Milão, porém os Nerazzurri venceram o confronto direto e deram uma disparada na tabela, já indicando que seriam os grandes favoritos ao Scudetto. Já em La Liga, o Girona fazia uma competição fantástica, brigando pau a pau pela liderança com o Real Madrid. Bizarro, né, velho? Teve essa porra mesmo, o Girona jogando uma bola absurda, velho. Isso foi muito bizarro. E no confronto direto o pior aconteceu, né? O Real humilhou metendo 4 a 0 com uma atuação tão boa do Vinícius Júnior que ele destroçou o coitado do Ian Couto, que chegou até a chorar no final da partida. Aí é foda. E na Bundesliga, nesse momento, o Leverkusen estava voando e invicto, porém o Bayern de Munique estava perto. Só que aí no momento do confronto direto, os comandados do Xabi Alonso meteram 3 a 0 no Bayern. Esse jogo foi muito... Mano, esse jogo, se eu não me engano, foi no meio do carnaval, velho. Eu lembro que eu cheguei em casa e vi isso aí, eu fiquei de cara, velho. Tá ligado? Fui pro carnaval, pra rua com a galera. Cheguei aí, 3 a 0 para Leverkusen. Mostrando que sim, teriam gás pra brigar por esse título aí. Por falar em Leverkusen, também em janeiro o Xhaka vai comemorar um gol e finge uma lesão, conseguindo enganar todo mundo que tava vendo o jogo em casa, e inclusive o Xabi Alonso teve uma reação impagável, cara. O mês Eu não sabia disso não, velho, que legal. Março começou com o Pogba recebendo um banimento de 4 anos do futebol por doping, num caso em que aparentemente ele cometeu um equívoco sincero, né, não teve a intenção de se dopar nem nada,
mas infelizmente contribuiu para a carreira dele descer ainda mais. Depois a punição foi reduzida para 18 meses. Também em março tivemos os jogos de volta das oitavas de final da Champions, que já estavam rolando, né? E não tivemos tanta surpresa assim, com o Real Madrid classificando, o PSG também, o Manchester City avançou, o Dortmund eliminou o PSV que tava voando, o Bayern se recuperou do jogo de ida. Foi um bom jogo esse Borussia Dortmund e PSV, tá? Foi um excelente jogo na época, mano. Muito bom mesmo, velho. Teve gol pra caramba, uma parada assim. Foi maneiro, pô. Foi maneiro. Foi muito maneiro. Meteu 3 a 0 na Lazio e avançou. O Arsenal tirou o Porto nos pênaltis. Esse jogo, mano, eu achei que o Arsenal ia entregar mais na Champions passada, tá? Achei bem. E o momento mais inesperado, uma Inter de Milão que tava simplesmente voando baixo, acabou sendo eliminada pro Atlético de Madrid. Bizarro mesmo. Nos pênaltis. Inclusive nesse jogo a gente viu o Thuram querendo apertar a bola até estourar. E eu tinha prometido que plantaria bananeira em live aqui atrás dessa tela verde, caso o Atlético de Madrid eliminasse a Inter, e cumprir a promessa, tá? Meu Deus do céu. Que isso, ó? Em março... E a calça dele? A calça dele. Ó. Em março, a gente também teve um dos melhores jogos da temporada, quando Manchester United e Liverpool se enfrentaram pela Copa da Inglaterra e o jogo que ficou um 4-3, né, pro United. Foi pica esse jogo, mano. Acabou um 4-3 absolutamente insano, com o garotinho Amad Diallo decidindo pros Red Devils no final. No campeonato turco, fãs do Trabzonspor invadiram o campo pra dar porrada nos jogadores do Fenerbahçe e o atleta Osayi Samuel foi pra porrada e foi registrada uma foto dele simplesmente dando soco num fã. Uma cena inusitada que... Caralho! Os caras viraram... Nossa, isso aí, pô, não, assim... Eu não apoio a violência não, tá ligado? Mas isso aí foi da hora, pô. Essa imagem foi legal, não foi não? Essa pichação aí? Pois virou até mural. A gente também teve o Endrick cravando seu primeiro gol pela seleção brasileira. Iludiu a gente, hein? Deu uma iludida legal na galera esse aí, hein? Brasileira, quando ele decidiu um amistoso contra a Inglaterra e depois acabou declarando aí que é fã do Bob Charlton. Bizarro. E até um apelido, né? Lá no Real Madrid, os caras estão agora chamando o Endrick de Bob. E março também foi um mês espetacular pra Cole Palmer, que tava numa fase absurda, chamando a atenção de todo mundo. E se teve uma hora que os maldosos falavam, pô, Palmer começa com P por causa de pênalti, né? Só faz gol de pênalti. Depois ele mostrou que não era bem assim, né? Era um cara diferenciado e calou a boca de muita gente. Abril chegou e com ele nós abrimos o mês aí com a final da Copa do Rei, onde o Bilbao venceu e saiu de uma fila de 40 anos sem um grande título. Já na Champions League, a gente teve as quartas de final, com Arsenal e Bayern de Munique empatando por 2 a 2. Pô, eu achei que o Arsenal ia conseguir passar do Bayern, velho. 2 no jogo de ida, numa partida que teve aquele lance onde o Gabriel Magalhães simplesmente abaixa e pega a bola com as duas mãos, mas o juiz resolve não marcar pênalti, porque... Era pra marcar, né? Segundo Tuchel, ele explicou que foi um erro muito infantil do Gabriel, aí não quis punir o cara. Na volta, os Gunners perdem por 1 a 0 e o Bayern de Munique passa. Aliás, abril foi um mês complicado pro Arsenal, que também tropeçou na Premier League, viu o Liverpool fazer o mesmo e o City assumir a liderança. Deu altos déjà vu, né? Um roteiro que a gente viu 300 vezes, o Tubarão só ali atrás esperando e vral. Falando em Manchester City, na Champions, o time do Guardiola pegou simplesmente o Real Madrid e o jogo de ida foi um 3 a 3 Belo jogo, tá? Belo jogo. Belo gol do Vardiol, belo gol do Valverde, belo gol do Rodrigo. Nético, cheio de golaços. Enquanto na volta... Belo gol do Foden também. O Lunin fechou o gol e Vini Júnior e companhia avançaram para mais uma semifinal. Ainda nas quartas, o Dortmund eliminou o Atlético de Madrid e ia fazendo uma campanha... Num jogo bizarro também, de muitos gols. Muito surpreendente. Enquanto o PSG e Barcelona se enfrentaram num confronto que foi intenso, né? Na ida, 3 a 2 pro Barça, com o Rafinha jogando muito. Só que aí o jogo de volta é aquele em que o Barça até abre o placar, mas o Araújo é expulso. E aí o PSG vira o jogo com o Mbappé brocando duas... Pô, o Araújo regaçou o Barça nesse jogo, tá, velho? Regaçou muito, mano. Eu lembro que eu tava vendo o jogo, tipo assim, a minha memória é que o Barcelona tava jogando de boa aquele jogo, tava tranquilo, tava legal pro Barça. Aí ele é expulso e, pô, vira um Deus nos acusa, às vezes e avança pra semis. Inclusive, um momento bem curioso pro Barça, que tava voando depois que o Xavi falou que sairia do clube. E aí, mesmo depois desse período em que eles acabaram sendo eliminados da Champions e perdendo um El Clássico pro Real Madrid, o Xavi voltou atrás e disse que ficaria. Mas essa história não termina aqui, né?
Na Série A, a Inter de Milão concretizou seu favoritismo e depois de uma vitória justamente sobre o rival Milan, acabou se sagrando campeã italiana com antecedência. Pica demais. E também com muita antecipação a gente viu o Bayer Leverkusen se sagrar campeão da Bundesliga. O time do craquinho Florian Wirtz, de Grimaldo e Frimpong simplesmente não perdeu nenhuma partida na campanha. Que teve jogos simplesmente absurdos, onde uma vez depois da outra eles iam arrancando aí vitórias ou empates nos últimos momentos das partidas. Foi bizarro isso, né, uma campanha histórica e impressionante. Alguém sabe quantos jogos do Bayer Leverkusen fez isso na última temporada? A gente contou com detalhes no nosso vídeo especial sobre esse Bayer Leverkusen. Legal. Pra surpresa de 0 pessoas, o PSG se sagrou campeão da Ligue 1, mas com o seguinte detalhe: Kylian Mbappé, o maior artilheiro da história do clube, e que tanto fez pelo Paris, acabou sendo vaiado no seu último jogo no Parque dos Príncipes. Essa é a famosa... Mano, na moral, velho, a torcidinha do PSG é uma torcidinha bem da ingrata, né, velho? Pô, mano, o torcedor do PSG, ele não tem noção do tamanho do seu clube, né, velho? Os caras realmente se acham muito maior do que eles realmente são. Pô, isso me incomoda de uma maneira absurda, velho. Como é que pode uma parada dessa, tá ligado, velho? Como é que pode, mano? Que timinho, viu? Que torcidinha, cara. Sério. Famosa gratidão, né? Em maio foi a vez do... Que torcidinha de... né? De vocês entenderam. De merda. O Sporting garantiu seu título português com uma campanha maravilhosa. Aí o time tava voando sob o comando do Rubem Amorim, com o Gyökeres já metendo gol a rodo e sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Enquanto no holandesão, foi a vez do PSV garantir o seu título com uma campanha absolutamente irretocável e também histórica. Em La Liga, o Real Madrid já tinha deixado o Girona pra trás há tempos e garantiu o título espanhol com o Vinícius Júnior sendo importante ali na reta final depois de um tempo machucado, mas voltando muito bem para a reta final da temporada. Isso porque nas semis da Champions ele simplesmente deitou contra o Bayern de Munique na ida, fazendo 2 gols naquela partida que foi 2-2. E na volta no Santiago Bernabéu o Vinícius só não fez chover, jogou uma barbaridade, mas o Real Madrid ia sendo eliminado, até que uma falha do experiente Manuel Neuer resultou... Pô, e o Neuer pegou muito nesse jogo, tá, velho? Foi bizarro. O gol do Rosselló, que depois guardou mais um, virou o jogo e colocou o Real Madrid em mais uma final. Na outra semi, o Dortmund venceu tanto a ida quanto a volta contra o PSG por 1-0, com destaque pro fato de que o Paris perdeu um caminhão de gols e que o Hummels foi eleito o melhor do jogo nas duas partidas, né? Um momento monumental na carreira dele e também um momento especial para Marquinhos Reus, que ia poder se despedir do Dortmund jogando uma final de Liga dos Campeões. E ainda em maio, mais uma competição chegava no fim, com o Manchester City se consagrando campeão da Premier League mais uma vez. Foram 4 vezes consecutivas, coroando o que foi também uma baita temporada do Rodri, que em determinado momento chegou... Pelo amor de Deus, não me fala do Rodri não, pelo amor de Deus, Vou ficar cara. 74 jogos sem perder, a maior série invicta de um jogador na história do futebol de clubes. Uma invencibilidade que só caiu na final da Copa da Inglaterra, quando surpreendentemente o Manchester United... Isso aqui foi inacreditável mesmo, velho. Isso aqui foi inacreditável pra caramba. Venceu pra cima do City, o que também ajudou a dar uma sobrevida ao técnico Erik ten Hag. Ainda em maio chegava a final da Europa League num momento incrível, porque o Leverkusen... Uma boa final, tá? ainda buscava a sua tríplice coroa de maneira invicta, mas faltou avisar a Atalanta, que com um show do Lookman, que meteu 3 gols... Loucura, velho. Loucura, foi um excelente jogo esse jogo aqui. Passou o carro pra cima do Bayer Leverkusen e conquistou apenas a segunda taça importante na história do clube, mais de 60 anos depois da primeira. Lookman, que depois no final de 2024 seria eleito o jogador africano do ano e mereceu... Pô, nenhum time ficou interessado no Lookman não, mano. Ele joga uma bola legal, velho. Também em maio o nosso... Ele jogou bem contra o Real Madrid no jogo da Champions da temporada atual. Brazuca Lucas Paquetá foi denunciado... Pô, até hoje não teve resolução desse negócio do Paquetá, hein, velho. Denunciado formalmente por uma questão aí envolvendo apostas, num caso que ainda não teve essa conclusão. Também em maio a gente tem a despedida de Sérgio Conceição do Porto, que depois de passar 7 temporadas como treinador do clube, acaba indo embora conseguindo aí uma taça de Portugal, vencendo o Sporting na final. Também no final de maio o PSG é campeão da Copa da França, com o Mbappé fazendo o seu último jogo pelo clube. E também no final de maio o Leverkusen ganha a Copa da Alemanha, consagrando o doblete nacional de forma invicta, né? Pô, dava pros caras terem ganhado o triplete, hein, velho. Que loucura, mano. Já na final da Conference League pela primeira vez na história, o doblete nacional de forma invicta, né? Já na final da Conference League pela primeira vez na história, um clube grego foi campeão europeu.
Num jogo disputado, pra não dizer outra coisa, o gigante Olympiacos acabou vencendo por 1 a 0 na prorrogação com um gol de El Kaabi, um jogador com uma história de vida muito bacana aí que se profissionalizou só aos 21 anos de idade, enquanto a Fiorentina se sagrou vice-campeã da Conference. Já na Caralho! Pô, a Conference League tem poucas temporadas e a Fiorentina já foi vice-campeão. Que é uma das corridas pelo título mais insanas vice-campeã, né? Da história, com o Galatasaray se sagrando campeão com um recorde de 102 pontos. Caralho. Seguido pelo Fenerbahçe, que fez 99 e ficou como vice, né, cara? Que doideira. Mano, você brocar 99 pontos, velho, e ganhar e ser vice-campeão é pra acabar o mundo, né, velho? Pô, pelo amor de Deus, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Por falar em Fenerbahçe, junho começa com a confirmação de que José Mourinho seria o novo treinador dos caras. Acho que poucos conseguiriam prever isso há um tempinho atrás, né? E certamente um grande momento para a Liga Turca trazer uma lenda como Mou. Ainda em junho, Salah apareceu como novo membro do clube dos ex-calvos. E vou te dizer que isso aí deu sorte para ele dentro de campo, tá? Daqui a pouco eu falo mais. Também em junho, o Palmeiras anunciou a venda do Estevão para o Chelsea. Mais uma vez, um talento incrível. Isso é uma coisa que me preocupa pro próximo ano. Pra esse ano, né, que já estamos em 2025 já. O Estevão no Chelsea, meu amigo, não sei não. Vai surgindo no Brasil e acaba sendo vendido mesmo antes de completar os 18 anos de idade, né? E claro, em junho a gente também teve a grande final da Champions League, que veio com uma polêmica. O Courtois ficou machucado praticamente a temporada inteira e no seu lugar jogou o Lunin, que agarrou muito bem. Foi bem. Só que o belga voltou de lesão justamente na reta final. Aí o Ancelotti teve uma dúvida: mantenho o Lunin, que foi o titular durante a temporada quase toda, ou trago o Courtois, que em condições normais seria o titular? Ancelotti optou pelo belga, que fez uma boa final. E apesar do Borussão ter feito uma grande final, especialmente um incrível primeiro tempo, não deu outra, né? É Real Madrid, é Champions, mano, é final. Tipo assim, eu lembro que eu fiz um vídeo na época sobre isso, tá ligado? Que realmente é uma decisão muito complexa pro Ancelotti, velho. Essa decisão do Lunin e do Courtois. Mas, pô, uma final de Champions League, tá ligado? Você ia ter que optar ou pela constância de um goleiro que vinha jogando muito, ou por um cara que é ídolo, tá ligado, velho? E aí ele optou pelo ídolo e pelo pica, né? Que o Courtois é muito brabo, velho, não tem como. Já sabe, Carvajal marcou o primeiro gol de cabeça e no segundo tinha que ser ele. O Bellingham toca pro Vini e o Malvadeza crava, coroando essa temporada de melhor do mundo e garantindo a 15ª taça de UCL pros merengues. Uns com tanto, outros com tão pouco. E esse acabou sendo o último jogo de Marco Reus pelo Borussia Dortmund, que antes tinha... Pô, a galera ficou mó pilhada pro Reus ganhar essa Champions League. Eu confesso aí que eu não me solidarizei. Solidarizei? Vocês entenderam? Com a causa em momento algum. O Reus foi um jogador muito da hora, mas, pô, mano, o Reus, com todo respeito, velho, ficou muito machucado, velho. Ficou muito machucado, tá ligado? Então, assim, isso influenciou muito. Tinha recebido uma Ele não foi nem titular na final, foi? despedida muito especial, muito bonita lá no Signal Iduna Park. E se o Reus não conquistou um título na sua despedida, a gente poderia ver o Toni Kroos conseguindo esse feito, já que ele anunciou que se aposentaria ao final da Eurocopa. A Euro foi justamente na Alemanha, né? E começou muito bem, cara. Com a Alemanha metendo 5 a 1 na Escócia, num jogaço. Com momentos incrivelmente carismáticos, como aquele cara do saxofone lá. Os torcedores da Albânia fazendo uma crueldade publicamente com os italianos e quebrando espaguete em plena luz do isso aí foi muito pica, mano. dia. Torcedores da Dinamarca mostrando que não tem tempo ruim e que o importante é ser feliz. Mas a verdade é que depois a Eurocopa acabou dando uma esfriada e várias das seleções que a gente tinha expectativa jogaram mal. Como foi, por exemplo, a França, né, que teve muita dificuldade para criar gols e o Mbappé fez uma Eurocopa muito apagada, jogando ali de máscara, né, como o capitão França. Também tivemos a seleção de Portugal com o CR7. Pô, mano, a seleção de Portugal jogou um futebolzinho ruim de assistir, tá, nessa Copa aí, nessa Eurocopa. Nossa senhora. Passou em branco, né? Pelo amor de Deus. E uma Inglaterra jogando um futebolzinho modorrento que só. Mas no final das contas, os ingleses comandados pelo Southgate, o maior inimigo do futebol, de joguinho ruim em joguinho ruim, de gol salvador em gol salvador, como aquele de bike espetacular do Bellingham contra a Eslováquia, como o gol do Saka contra a Suíça, como o gol do Watkins contra a Holanda, foram avançando para chegar na grande final. E por falar em Holanda, a gente teve um grande momento em que o técnico holandês Koeman foi flagrado comendo um lanchinho rápido durante uma Valeu, Koeman! Ah, eu peço... Que beleza, hein? Desculpa, mas eu tinha que colocar essa aí, pô.
E do outro lado da final, a sensação do torneio, a Espanha de Luis de la Fuente. O famoso guarda-óculos conseguiu fazer esse time jogar o melhor futebol do torneio. Tinha essa porra, guarda-óculos? Com um meio campo muito entrosadinho ali de Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo. E com um ataque... Pô, o Dani Olmo jogou uma bola legal também, tá? Essa Eurocopa aí. Ataque jovem e... Agora Lamine Yamal e Nico Williams foi sacanagem. Puta que pariu, esses moleque que empolgante, é isso, com Nico Williams numa ponta e louco, Yamal velho. na outra jogando absurdos. Eles lideraram o grupo, venceram a anfitriã Alemanha, despacharam a poderosa França e na final o melhor time do torneio de fato venceu. Aliás, o futebol venceu, né? O Nico Williams marcou com passe do menino Yamal. Depois o gelado Cole Palmer empatou, mas o Oyarzabal botou a fúria de novo na frente. Já no finalzinho do jogo, garantindo o 2-1 e o tetra para a seleção espanhola, que se tornou a maior vencedora da história das Eurocopas. Yamal, que explodiu pro mundo nessa temporada, foi eleito o melhor jogador jovem da competição. O que o Lamine Yamal fez nessa Eurocopa aí foi coisa de maluco, tá, velho? Eu não sei se... Pô, coisa de louco mesmo, velho. Fez dancinha pra lá e pra cá. E que não só fez a comemoração do Neymar, mas depois também postou uma foto vestindo a camisa do Ney. E por falar em brasileiro, nesse mês também tivemos a Copa América, que foi uma grande decepção pra nós, né? Demais, porque o Brasil acabou sendo eliminado para o Uruguai bem cedo. E a campeã foi mais uma vez a Argentina de Messi e Dibu Martínez. Chegamos em julho e outra decepção acabou sendo a conta do Eurão no Instagram, que caiu e até hoje a gente não conseguiu recuperar. Por quê? Se você curte o nosso trabalho, não esquece de seguir a conta nova lá, que é o Eurofuteiros, onde a gente tá postando coisa todos os dias, beleza? Mas pelo menos o Lewis Hamilton ganhou a sua primeira corrida desde 2020. Caiu. Não é pra falar isso no vídeo de futebol. Ah, tá bom. E no começo de julho, uma notícia muito esperada. O Gareth Southgate, depois de 8 anos à frente da Inglaterra e um bivice consecutivo da Eurocopa, anunciou a sua saída da seleção. O que até quem não... Na moral, né, mano? Tipo, a Inglaterra tinha pegado o vice contra a Itália também, velho. Pra Inglaterra deu uma comemoradinha, porque esse cara tem tantos craques na mão e fazer o futebol dele ser minúsculo, né? E agora na segunda metade do ano, a gente já aquecia os motores pra temporada 24-25. E lembra daquela treta do Xavi que ia embora, depois não ia embora e agora foi embora. Ao final da temporada, ele saiu e deu espaço pra chegada de Hansi Flick no Barcelona. Esse cara é bom. Flick que fez um trabalho fenomenal na sua época de Bayern de Munique. E o Bayern tava numa fase muito conturbada com o Thomas Tuchel e ele acabou saindo pra aposta dos caras no Vincent Kompany, que é um técnico muito jovem com ótimas o Kompany do Bayern foi bizarro, ideias, mas que pegou todo mundo de surpresa porque ele vinha de um rebaixamento com o Burnley na Premier League. Na Itália, a Juventus estava triste com o Allegri e demitiu o homem 2 dias depois dele ganhar a Copa da Itália. Aí é sacanagem, né, velho? Achou que ia ficar com emprego, com certeza. Num jogo que ele tava completamente descontrolado ali, tá? A velha senhora contratou como técnico o ítalo brasileiro Thiago Motta, que tinha feito um trabalho absurdo no Bolonha. Enquanto o excelente e polêmico, né, Antônio Conte estava chegando no Napoli. Já na Premier League, o Chelsea demitiu o Pochettino, mesmo ele tendo encerrado a temporada muito bem, e contratou o Enzo Maresca, que foi campeão da Championship com o Leicester. Já no Liverpool, saiu o Klopp para a chegada de Arne Slot também, tá? Esse cara poderia ser um período de transição para eles ali, mas acabou sendo muito melhor do que isso. Transição e também se abriu a janela de transferências, exatamente, com alguns destaques sendo o Lukaku indo pra Itália mais uma vez trabalhar com o Conte, agora no Napoli. O Osimhen insatisfeito no Napoli, indo parar de forma bem curiosa, emprestado pro Galatasaray. O Osimhen no Galatasaray foi um negócio assim, patético, né? O Atlético de Madrid investindo pesado pra trazer o Julian Álvares. E claro, as chegadas no Real Madrid de Endrick, a promessa brasileira que já estava acertada há um tempo, né? E de Kylian Mbappé, uma das transferências mais aguardadas da história e que tinha sido uma novela por anos, mas que se encerrou. Também tivemos o lendário zagueiro Pepe. Brabo, tá? É carniceiro, era carniceiro, mas era bom jogador. Anunciando a sua aposentadoria aos 41 anos, depois de fazer uma Eurocopa absurda. Goste ou não dele, é um dos caras que mais entregou futebol numa idade tão avançada. No dia 21 de agosto, o Cristiano Ronaldo resolve lançar um canal no YouTube e se torna a pessoa mais rápida na história da plataforma a atingir 1 milhão de inscritos em coisa ali de 90 minutos. Nesse dia aí o cara quebrou a internet literalmente, né? Mas agora numa notícia mais triste, ao final de agosto foi confirmada a morte de Sven-Goran Eriksson. Um grande técnico com carreira extensa na Europa que lutava contra um câncer terminal. Ele passou seus últimos meses aí aproveitando a vida, inclusive quando cumpriu o seu sonho de ser
técnico do Liverpool por um dia e também aproveitou seus momentos finais para dar lições pra gente. Don't be sorry. Não sinta pena. Smile. Fugindo um pouco do futebol europeu, outra perda que marcou muito a gente foi o esquerdo do Nacional do Uruguai, velho, que colapsou num jogo contra o São Paulo e acabou falecendo. Foda, no começo de setembro, um momento esquisito. Loucura, tá? O Corinthians simplesmente apresentou oficialmente. Isso aí foi loucura pra caramba, velho. Novo contratado. Até ontem, o maluco no Barcelona, no Atlético de Madrid, jogando Eurocopa e foi pro timão. Agora a gente já se acostumou, mas... É o timão, meu! Essa camisa do Corinthians é maravilhosa. Quando aconteceu foi algo insano, parecia coisa de videogame e assim, legal demais pro futebol brasileiro. E também tivemos outro milagre nesse mês, San Marino, a pequena seleção que era a última no ranking da FIFA, conseguiu a sua primeira vitória em competição oficial na história. 1-0 pra cima de Liechtenstein. Valeu, Liechtenstein. Que já tá virando um clássico aí do futebol europeu, tá? E por falar em grande feito, o Cristiano Ronaldo brocou contra a Croácia e chegou aos 900 gols oficiais. Vai chegar aos 1000, né, rapaziada? Não tem como, na carreira, cara. Sendo o primeiro jogador na história a atingir essa marca. Polêmicas com a contagem do Pelé à parte. Em setembro, as ligas já estavam rolando e na Premier League a gente teve um confronto que acabou sendo muito marcante, porque em City e Arsenal, o Rodri acabou se machucando e rompendo o ligamento cruzado do joelho, ficando de fora no restante do ano aí. Outra notícia relacionada com lesão foi a aposentadoria do Varane, que foi jogar no Como, um pequeno clube da Itália, mas acabou atuando em poucos minutos e decidindo pendurar as chuteiras depois de sofrer muito com as lesões. Ele que teve uma carreira brilhante aí pro Real Madrid e França, né? E também tivemos em setembro a estreia da nova Champions League, exatamente. Muito boa. Essa nova Champions League foi fantástica. Pra temporada 24 e 25 tivemos um novo formato, com essa fase de liga, né? Substituindo o que antes era fase de grupos ali. O que obviamente tem seus prós e contras, mas pelo menos traz um pouco de novidade, assim, um pouco de coisa diferente, né, pra competição. Chega o mês de outubro com grande destaque sendo o Barcelona de Hansi Flick, que tava voando na Hansi Flick e Rafinha. Temporada, destroçou o Bayern de Munique na Champions. Foi doido. E depois passou um caminhão em cima do Real Madrid. Isso também foi doido. Trio em pleno Bernabéu. Loucura. Com um show do trio Yamal, Lewandowski e Rafinha. E também com o show do Mbappé, que não só perdeu muitos gols, como conseguiu ficar impedido 8 vezes na partida. Bizarro, velho. Esse jogo foi muito bizarro, mano. A quantidade de vezes que o Mbappé ficou impedido foi absurdo, velho. Por falar em Rafinha, parece que ele resolveu mostrar pra todo mundo quem ele é de verdade. Depois que ao final da Eurocopa, muitos torcedores do Barça queriam a chegada do Nico Williams no clube. E teve até aquele torcedor que botou o nome do Nico numa camisa do Barça com o número 11, que é o número do Rafa. O próprio Rafa... Isso eu achei desrespeito pra caramba, velho. Não gostou e respondeu virando um dos melhores jogadores do mundo, né? Então no final das contas foi ótima essa provocação. Também em outubro tivemos a confirmação da 4ª temporada de Ted Lasso. Cara, vocês assistem Ted Lasso, rapaziada? Eu assisti, tipo assim, 2 temporadas, mas eu dei uma cansada e parei, velho. Tava eu e Isabela assistindo. Que está fazendo a retrospectiva? Meu amigo, simplesmente assista Ted Lasso, né? Não tem como não assistir. Mas nem tudo era alegre, né? Porque a gente também teve aí o falecimento de George Baldock, um jogador que tinha atuado no Sheffield United e estava no Panathinaikos quando foi encontrado morto na piscina da sua casa aos 31 anos. E também em outubro, uma grande frustração para todos os brasileiros. Isso porque chegou a bola de ouro e... Pô, fiquei puto com isso. E pra nós era praticamente certo que o Vinícius Júnior seria coroado como o melhor jogador do mundo. Tava todo mundo empolgado. Só que no dia da premiação, a gente acorda com a notícia de que tinha vazado o vencedor e era o Rodri. Aí rolou todo aquele boicote do Real Madrid que ia levar uma delegação gigante lá pra premiação e acabaram não indo, né? E o Rodrigo de muleta subiu no palco ali pra ser coroado como o melhor jogador do... Pô, isso aqui é uma afronta ao futebol, velho. O Rodri ser o melhor jogador do mundo é uma afronta ao futebol. É patético. Planeta. Uma bola de ouro muito contestável, né? E que rendeu depois aquela tuitada histórica do Vinícius Júnior. Outra coisa um pouco contestável foi Jürgen Klopp sendo anunciado como novo chefe global de futebol da Red Bull. Um movimento meio esquisito pra pessoa que o Klopp é e os valores que ele defende e que deixou muito torcedor aí do Liverpool, mas principalmente do Borussia Dortmund, bastante chateados com o Kloppão da massa. E aí no final de outubro aconteceu um jogo em que poucos deram muita importância, muitos desdenharam, mas que mudou completamente o rumo da temporada. Isso porque pela Copa da Liga Inglesa, o Tottenham derrotou o Manchester City. Bizarro. Foi o dia que eu ganhei a camisa do Manchester City da Disney, mano. A Disney foi o dia que chegou a camisa da Disney, tá ligado? E aí foi por ladeira abaixo. Por 2-1.
Na época, os jogadores do City foram flagrados rindo no banco de reservas. Eles não estavam nem aí pra Copa da Liga. Mas mal sabiam eles que o karma ia atacar. Dali pra frente, e atacou legal. Só foi pra baixo. Isso porque o City implodiu. Já entrando em novembro aí, foram visitar o Sporting pela Champions e tomaram uma chapuletada do Gyökeres. Depois perderam pro Brighton. E pra completar, foram humilhados 4 a 0 pelo Tottenham de novo. Simplesmente a Guardiola. primeira vez na carreira do Guardiola em que ele perdeu 5 jogos consecutivos. E o mês terminaria ainda pior, porque eles abriram 3 a 0 contra o Feyenoord pela Champions e tomaram um 3 a 3 vergonhoso. Por falar em fase ruim, o Manchester United tinha demitido o técnico Ten Hag e foi buscar lá no Sporting o Ruben Amorim, que fazia um trabalho brilhante e o Sporting tava voando na temporada. Aí depois da saída dele, do nada, o time também passou aí muito mal e emplacou 4 derrotas consecutivas. Uma dessas derrotas foi um 5 a 1 que eles tomaram em casa pro Arsenal, num jogo que ficou marcado pelo Gabriel Magalhães, o brasileiro, fazendo a comemoração do Gyökeres, mas foi pique isso aí, tá? Eu gosto do Gabriel Magalhães, velho. Cara, eu gosto dele. De forma um pouquinho errada pra provocar o sueco. E outro time vivendo um momento muito ruim era o Real Madrid, que tava com dificuldade de engrenar e que além da humilhação no El Clássico também perdeu pra Lille e pra Milan na Champions, de repente se vendo ali no meio da tabela da competição. Bizarro. Isso com o grande craque Mbappé às vezes sendo irreconhecível em campo, fazendo partidas horrendas. Horrendas. Esse time do Mbappé, o Paris Saint-Germain, também brigando na parte de baixo da tabela da Liga dos Campeões, enquanto o Brest tava lá em cima. Vai entender. Por falar em lá em cima, em novembro a Inglaterra subiu. Exatamente, eles estavam jogando a Série B da Nations League e conseguiram o acesso pra Série A. Tinha essa porra mesmo? Não sabia não, velho. Agora o mês de dezembro começa com um susto gigantesco. O Eduardo Bove, jogador da Fiorentina, tem um mal súbito em campo. E depois lembro disso no jogo contra a Inter, não foi? O gramado ali gerou aquela apreensão gigantesca de todos nós. Deu alguns flashbacks daquela vez em que o Eriksen quase bateu as botas na Eurocopa de 2021, né? Mas ainda bem que as notícias são boas, o Eduardo Bove passa bem e quer voltar a jogar. Em dezembro também tivemos o sorteio pro tão esperado Super Mundial de Clubes 2025. Top! Eu gostei. Que vai colocar confrontos muito interessantes. Eu gostei disso aí, tá? Gigantes europeus. E um brazuca que estará lá é o Botafogo. Vai jogar contra o Atlético de Madrid, contra o PSG. E por falar em fogão, a gente teve aí o Intercontinental, que é o antigo Mundial de Clubes, que agora voltou a trocar de nome. E tava todo mundo esperando um confronto de Botafogo e Real Madrid na final. Mas a verdade é que o fogão caiu ainda nas quartas pro Pachuca. Inclusive, o Real Madrid foi pra final e ganhou tranquilo do Pachuca, sem precisar se esforçar tanto. 3 a 0 com mais um show do Vinícius Júnior. Em dezembro também faleceu o Ducadan, um goleiro histórico que na final da Champions de 86 pegou os 4 pênaltis cobrados pelo Barcelona, brabo, evitando o primeiro título dos culés naquela época e consagrando o Steaua Bucareste, uma atuação lendária. Brabo. No meio do mês de dezembro, a FIFA também confirmou de forma oficial que a Copa de 2034 será na Arábia Saudita, um capítulo vergonhoso na história do futebol, e a gente explicou o porquê dessa vergonha com detalhes nesse vídeo especial que a gente Quero ver isso aí depois, tá? E também tivemos o Vini sendo coroado melhor Vini! Do mundo. Vamos! Esse prêmio tinha sido ridicularizado em 2023 com a vitória do Messi. E não é a bola de ouro, mas mesmo assim traz pelo menos aí uma sensação de justiça pro Vini Júnior e pra nós brasileiros, né? E assim acabou 2024, mas eu te convido a acompanhar mais um ano do futebol europeu com a gente. Lógico! 2025 vem aí mata-mata da nova Champions. Eu sou seu fã, Eurofute. Mundial de Clubes, vídeos especiais no Eurofute e muito mais. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vamos pra mais um ano. Valeu, meu bruxo, tamo junto demais, o likezão já tá dado já. E é nóis, pô. Tá maluco. Sou fã do Eurofute. Bom vídeo resumão do ano, tá? Não teve nada que eu não lembrava, não. Lembrei de tudo, velho. Tipo assim, não teve nada que eu pensei, tipo assim, não, mano, achei que era mais tempo isso aí. Não rolou.